Fala galerinha, sejam todos bem-vindos. Bora fazer o nosso estudo de mercado aí. A gente vai estar falando das movimentações hoje. Hoje foi um dia bem chato, né? O índice foi totalmente travado. Quem acompanha a gente aí já viu lá o vídeo que eu deixei ali na playlist sobre a mesa 07 do teste que eu comecei essa semana para compensar o calote da T3. E um recado da T3, tá, galera? Fiquem atentos, porque hoje eu vi um pessoal aí em canal falando que a Genial tá negando que eles abriram conta lá, tá? Então vamos ficar atento aí, né? De qualquer forma, eu acho que a gente tem que procurar, assim, se virar. Mas é um recado que eu digo sempre, né? Procurem dessa vez irem atrás de empresas sérias, tá? Empresas que estão no mercado há tempos, empresas que vocês conhecem a idoneidade, porque não adianta a gente ficar querendo procurar mesa que tem processo rápido, que adianta processo. A gente sabe esse filme, a gente já teve várias e várias que vieram, usaram desses métodos e acabaram falindo. Então, a primeira coisa que eles fazem para angariar fundos é facilitar a entrada de vocês na mesa, porque dessa forma que todo mundo vai entrar, né? Vai acontecer uma enxurrada de dinheiro e aí depois vão travar, vai ter problema de plataforma e muita coisa vai acontecer. A gente já sabe que isso aí é a famosa pirâmide financeira, né? Ele começa a viver de teste e aí a hora que chega uma hora que tem gente que está ganhando dinheiro que começa a entrar na mesa, aí a mesa não dá conta de pagar e acontece isso, elas começam a sumir do mapa. Então fiquem atentos, tá? Vão atrás de empresas sérias, empresas idôneas. Vocês já sabem, eu já falo aqui, tem a Euroinvest, que é parceira do canal, tem o link aí. Tem a 07, que eu estou fazendo teste. Né? Por quê? Porque são mesas que têm história, tem uma gente forte por trás, tem processos bem definidos. E vocês veem que as coisas estão acontecendo nessas empresas, né? São empresas que estão aí no mercado. Então, fujam dessas coisas rápidas, dessas promessas, dessas mesas que estão aparecendo no Instagram. A gente já teve essa experiência aí com a T3. Lá no passado teve a Investing também, que deu calote em muita gente, né? Que foi outra pirâmide desse tipo. Então a gente já sabe muito um pouco do desfecho dessas coisas aí que vão acontecer, tá? Então fica aqui o recadinho. E falar em mesa proprietária, antes da gente começar rapidão aqui, eu queria deixar aqui para vocês, não se esqueçam do nosso grupo do Telegram, que tem ali, ó, o tópico de cupons e mesas proprietárias. Tem as mesas americanas, tem a mesa de Forex, que a gente tem a Rantec, a gente tem aqui a Euroinvest, que é do Brasil, e as opções de mesa de futuros americanos. A Apex terminou a promoção ontem, né? Então eles estão com o cupom O meu cupom, gente, do link que fica no grupo e aqui embaixo no vídeo, ele sempre vai dar para vocês o maior desconto vigente, tá? E a Apex agora está com 50% de desconto. O que está com uma promoção legal é a Take Profit, tá? Que até eu deixei aqui, é o mais atualizado ali do cupons e links, que eles estão com uma promoção de 40% de desconto no teste. E se você fechar o teste dentro dos primeiros 30 dias, né, ou não fizer reset nem renovar, você não paga a ativação da conta. Então, assim, o teste sai por $102, o de 50 mil, e você não tem ativação. Então, ainda assim, sai mais barato que o da Apex, né? Porque a promoção que a Apex estava fazendo de 80% de desconto com $85 de ativação, a conta saía por $33 mais 85 de ativação, você tinha aí os seus $120 aproximadamente, enquanto que lá é 102. Então vale muito a pena, você pode operar pelo Ninja, né, tá? Eles têm aí, eles trabalham com a Rhythmic, o Ninja Trader. Então você pode operar aí, continua pela mesma plataforma, faz multi-provider, né? Vai usar tua conta da Apex, tua conta da Take Profit no mesma plataforma, né? No canal aqui tem vídeo explicando como que faz essa multi-provider e você criar várias. Então aproveita, galera, tem essa opção aí para quem quiser uma outra alternativa. A Take Profit tem condições legais, eles têm a questão do saque diário depois na conta
na conta PA, então vale a pena vocês lerem as regras aí, dar uma olhadinha, porque tá valendo muito a pena, tá? E o link tá aqui no grupo e também na descrição do vídeo, com o cupom de desconto aí, NoFi40, no meu link, que vai dar direito a esses 40% de desconto e mais a ativação free, se fechar o teste nos primeiros 30 dias, beleza? A única coisa que eles não têm é o passar em um dia. Você precisa de pelo menos 5 dias operados, tá? Então, é a regra. Você precisa operar 5 dias e passar dentro dos 30. Aí você tem o direito à ativação de graça. Fechou? Então, sem enrolação mais, vamos falar aqui do índice. Deixa eu pegar a caneta aqui. Gráfico de 1 hora eu coloquei aqui, que é para a gente acompanhar, né? A movimentação que o índice está fazendo é de queda, né? Tanto no movimento macro quanto no movimento menor, também ele continua fazendo movimentação de queda. Então, desculpa, turminha. Então, assim, ó, o que a gente tem ainda? O mesmo desenho que a gente tinha ontem. A gente tem esse range aqui, que hoje ele simplesmente renovou um pouquinho ali, nem passou do fundo, aliás, ele não conseguiu romper fundo. Então, a gente tem aqui hoje esse range aqui que a gente está analisando e a gente está trabalhando ele, tá? O que vocês têm que prestar atenção aqui? O preço está numa zona de demanda, né? E possivelmente está querendo fazer um pullback, apesar que ele está segurando em cima dessa região aqui. Lembre-se, o movimento é de baixa, tá? A gente está com uma força vendedora dominante no mercado. Isso é mostrado pelos candles. Eu falo para a galera, quando vocês analisam a força dominante, é isso aqui, ó. Vocês veem os candles de descida, candles mais fortes, e os candles de subida normalmente são candles com pavio, olha aqui, ó, de novo, descida forte. Então, o movimento predominante é o vendedor. Da mesma coisa aqui, ó, tá vendo, ó? 3 candles verdes, brancos, 3 candles brancos, 4 candles brancos, 3 candles brancos. Os brancos estavam predominantes e aí depois, na hora que inverte, entra o fluxo contrário. Então, a gente está tendo a mesma coisa aqui, ó. A gente ainda tem briga na compra e descida forte. O que vocês têm que prestar atenção aqui? A gente tem um movimento que ele está fazendo esse último range aqui, ó, tá? Que ele fez agora. Então, o preço está fazendo um pullback. Percebam que aqui, ó, nessa região, ele não conseguiu passar ali praticamente dos 130 mil pontos. Então, existe uma possibilidade de um pullback maior. O que a gente tem que aguardar para uma melhor oportunidade no índice? A gente analisar aqui, ó, essa volta e tomar decisões perto dessas regiões aqui, tá? Porque aí sim você tem uma probabilidade menor de tomar stop, porque você está vendendo num lugar caro e você está operando a favor do movimento que está vigente. Por que eu falo isso? Porque se ele fizer isso aqui e te dar uma oportunidade na venda e lá embaixo entrar fluxo comprador e ele não conseguir romper fundo, essa descida aqui paga o teu trade, né? É muito mais fácil operar a favor da tendência. Quem viu meu vídeo hoje e ontem viu o sofrimento que foi querer operar contra a tendência. Eu não aconselho, né? Eu acho que tem que ter paciência, porque é aí que a gente vai pegar os melhores trades, tá? Então, voltando aqui no nosso gráfico de 15, a gente tem esse Fair Value Gap aqui, eu tenho esse Order Block do 15 lá atrás, e eu tenho essas regiões aqui, ó. Primeiro, essa aqui é aquela que eu falei para vocês, inclusive está no vídeo hoje, que ela tem que ser perdida para a gente pensar em começar um pullback, porque o movimento aqui, ó, ele fez esse movimento. Então, tudo isso aqui é liquidez interna. A partir do momento que ele perder esse topo aqui, aí sim a gente pode ter uma volta. O que vocês precisam ficar atentos, tá? Isso aqui é a famosa liquidez interna. E isso acontece muito quando o preço precisa buscar liquidez numa extremidade. Então, ele começa a fazer esse trabalho, aí ele dá um sweep para pegar a liquidez no melhor ponto possível e aí sim depois ele dá continuidade. Então, é por isso que ele faz esse movimento. Ele gera pontos, né?
aonde vai ter muito stop, para esse ponto levar até o próximo e aí com isso dar continuidade do movimento. Então tudo isso vocês têm que prestar atenção, né? E aqui embaixo a gente vai deixando um sell side liquidity muito forte nessa região, que é o quê? Depois que ele botar todo mundo aqui na compra, ele pega a liquidez, volta, e aí o stop dessa galera que comprou é o movimento que vai fazer o preço fluir e dar continuidade no movimento. Então é nesse ponto que vocês têm que ficar muito esperto, beleza? Vamos falar do dólar aqui, ó. O dólar também fechou travado hoje, podem ver que o movimento ele não perdeu aquele fundo que eu tinha deixado aqui, né? Inclusive ele não teve força para romper. Então a gente segue com a mesma visão que a gente estava mostrando e falando ontem. A gente tem os dois order blocks, os dois pontos de defesa lá embaixo. Tem essa região aqui em cima, né? E aí vocês têm que estar esperto com isso. Um movimento que ele vai fazer, se por um acaso ele fizer isso aqui, né? Normalmente, turma, o movimento ele é contrário assim, tá? Ele faz o sweep para um lado porque ele vai para o outro. Agora, se ele fizer o movimento para baixo, existe a chance dele dar continuidade, que é exatamente o contrário. Ele captura a liquidez de um lado para depois ir para o outro. Então, no dólar, basicamente do que a gente tinha ontem é a mesma coisa, porque ele ficou dentro desse range aqui de cima, não chegou no nosso ponto que a gente tinha lá de order block e não teve força para descer. Então é prestar atenção nesses pontos aí, beleza? Rápido e objetivo, porque não tem muito o que mudar em relação ao índice, tá? E vamos falar aqui do Nasdaq, tá? O Nasdaq, eu tenho um ponto que vocês precisam prestar muita atenção, galera que opera Nasdaq. Eu vou deixar agora aqui eu não fico gravando muitos vídeos de aula, galera, porque eu costumo deixar muitos insights e por isso que eu faço o estudo de mercado mais longo. Mas aqui é o seguinte, se vocês pegarem, nós temos a seção, né, aqui, amarelo é Ásia, azul Londres e laranja Nova York. Uma coisa que vocês sempre têm que prestar atenção, tá? É como que funciona a liquidez da Ásia e de Londres, ok? Por que que eu falo isso? Porque assim, ó, percebem que o preço ele vai se arrastando para um ponto e depois ele tende a capturar essa liquidez, ainda mais se ele está no lado do movimento. Agora aqui, ó, um ponto de atenção que vocês têm que ter é o seguinte, olha como que foi a movimentação hoje, tá? Ele tinha esse ponto aqui da Ásia, né, que a gente marca mínimas e máximas da seção asiática. E aí, quando estava na seção de Londres, na hora da notícia, o que que ele fez? Ele pegou a liquidez aqui e rasgou até embaixo, aqui nessa região aqui, ó, nesse reteste do topo. O que significa isso, galera? Percebam que ele deixou aqui vários pontos de liquidez e o movimento que ele faz aqui para buscar essa liquidez é justamente para correr e ir lá estopar essa turma, tá? E aí um detalhe muito importante que vocês precisam prestar atenção é que quando o preço chega numa região importante, vocês precisam cuidar a ligação que um ativo tem com o outro. Acabou, me sumiu a palavra agora, tá? A confluência dos ativos. E o Nasdaq, ele é confluente com o S&P, tá? E uma coisa que vocês precisam prestar atenção é quando tem divergência nesses ativos. Isso significa o quê? Significa manipulação e muito provavelmente essa manipulação vai causar uma venda ou uma compra, dependendo do ponto. E é isso aqui que eu quero mostrar, ó. Quando você olha o S&P, percebe aonde estava aquela região de China e à tarde aonde ele veio, ó. E olha o Nasdaq, o que que aconteceu? Ele passou da região de topo. Aqui a gente tem a divergência. Isso significa o quê? E esse rompimento aqui, ó, está sendo uma manipulação
que o mercado está fazendo. Isso é smart money. Então, comecem a prestar atenção, porque vocês vão perceber. Olha só, vocês estão vendo que eu estou mudando o gráfico e o movimento ele é exatamente igual. A movimentação do gráfico ela é exatamente igual, ó. É exatamente a mesma. O que vocês têm que prestar atenção? Quando acontece isso, numa zona de interesse. E o que é uma zona de interesse que eu digo? É 4 horas, é diário, né? É gráfico maior. Então, quando a gente olha aqui, olha só, o S&P está na máxima histórica. Tá vendo? Ele está rompendo máxima histórica, enquanto o Nasdaq está longe da máxima histórica. Tá vendo? Então, essa manipulação mostra o quê? Que eles estão desalinhados. Significa que o Nasdaq ainda está subindo, porque o S&P já está aqui, ó. Então, essa manipulação aqui que eu mostrei para vocês, ela te dá o quê? Uma oportunidade no curto prazo, no time frame pequeno. Por que isso? Porque quando você pega isso, esse daqui está querendo romper e o S&P não teve força, você aproveita essa movimentação aqui. Até onde? Até o próximo POI embaixo. Então fiquem ligados e comecem a treinar essa leitura, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês pegarem trades aí em operações nas regiões bastante importantes, tá? E aí o que a gente tem que analisar agora, ok? Duas coisas. Primeiro, aquilo que eu falei, o S&P está batendo o topo histórico e o Nasdaq não chegou e já está querendo segurar aqui, né? Se por um acaso o S&P começar a descer e o Nasdaq também, a probabilidade dele vir buscar os próximos pontos de liquidez. Então, assim, uma possível venda aqui, caso o preço não tenha forças para romper, não ter força para romper, que eu digo é o seguinte, essa região aqui, ó, é região de topo, certo? Se o preço durante o mercado asiático trabalhar nesse range aqui e voltar em Londres, começar a perder aqui, nós podemos ter um pullback. E esse pullback ele vai aonde? Até a próxima consolidação. Ele sempre vai fazer isso, tá? E aonde foi a última consolidação? Nesse teste da região aqui, ó. A gente tem essa zona aqui que foi marcada por essa briga aqui, ó. Então eu tenho o quê? Uma possível venda até pelo menos essa região aqui, tá? Claro, muita atenção nesse movimento aqui. Agora, se durante o pregão asiático ele já começar a querer invalidar aqui, aí vocês ficam espertos, porque aí isso aqui não é, e aí por causa assim, ó, deixa eu falar, isso aqui não é manipulação, e aí sim é uma continuidade. Então fiquem ligados nessa movimentação aí, tá? E aí os pontos que a gente tem são esses pontos aqui embaixo. A gente tem esse order block aqui, e eu tenho esse Fair Value Gap aqui embaixo, que aqui é um ponto muito interessante, né? Inclusive se o preço perder esse ponto aqui, ó, porque esse é o movimento que gerou a liquidez. Se ele for perdido aqui, aí vocês podem ter certeza que o preço vai buscar o próximo nível dos 60 minutos. É sempre assim, olhar o lado que os 60 minutos está virado, beleza? Bora falar do euro, né? O euro deu continuidade, ó, aqui que eu falo para vocês, ó, que eu tinha falado desse topo de buscar por movimentações mais acima, né? Eu tinha falado aqui. Só que olha só, olha a força que o euro tá para baixo e olha a violinada que ele deu aqui na hora da notícia, tá? Aqui, ó, e aqui você tem a venda, tá vendo, ó? Se você colocar isso aqui que vocês precisam começar a entender, tá? Que é a identificação de que o dinheiro está mudando de mão. Percebam aqui, ó, você tem esse topo e aqui eu tenho esses candles que começam a tentar subir, começa a ficar para view e olha o que acontece aqui depois, ó. Ele passa para o lado de baixo e começa a segurar embaixo. A tua entrada, ela tá nesses pavios aqui, ó. Se você botar
E aí é que eu falo, quando acontece isso aqui, uma região dessa, se você coloca num gráfico menor, olha aqui os 5 minutos. O que aconteceu aqui? Olha a tua entrada aqui, ó. O que eu falei? Conseguiram ver? Ainda não, né? Por isso que eu falo que vocês têm que treinar a vista. Percebe aqui, ó, o preço trabalhou dentro do range desse cara aqui. O que aconteceu aqui? Fair Value Gap. Olha aqui que o preço fez. Veio, bateu e desceu. Quebra de estrutura dentro dessa consolidação aqui, que foi onde ele perdeu a força compradora. Né? E aí você percebe, aonde que você percebe que está o último suspiro? Esse cara aqui, ó, um candle forte de compra. O segundo foi absorvido e não teve força de romper a máxima, e depois teve os candles de força de volume vendedor entrando, tá? Aí você tem a entrada no Fair Value Gap com o teu stop logo acima e aí o alvo ali embaixo, tá vendo? Então assim, claro, aqui a gente está nos 5 minutos. Se você colocar no 3 minutos, pode ver que você não enxerga, tá? Então por isso que eu falo, tem que cuidar. Porque às vezes querer olhar time frame menor para pegar a entrada na veia, acontece isso, olha, 2 minutos, não deu, porque a perda do 2 minutos foi aqui embaixo, ó. A perda dos 2 minutos foi aqui embaixo, então você teria entrado numa venda atrasada, enquanto a gente está falando de entrar mais aqui. Claro, de qualquer forma você teve a venda bem caracterizada por conta da que você começa a ver a quebra de estrutura para baixo. E aí é só entrar e surfar, tá? Mas às vezes vocês veem, ó, os 5 minutos foi o que deu o movimento de entrada aí perfeito para quem pega e olha a venda que deu, tá? Diretão até lá embaixo. Agora é o seguinte, ó, chegou lá embaixo e quebrou a estrutura, tá? Veio de novo nessa região. Aqui é o ponto de decisão. Ou ele segue, tá? E eu tenho essa região aqui, ó, desse Fair Value Gap. Então, assim, se está pensando numa continuidade, teria que olhar o time frame pequeno e pensar numa venda e analisar como que ele vai reagir aqui. Eu fico esperto com essa região aqui por conta disso. Ele fez o choque e eu tenho um order block e um Fair Value Gap. Eu tenho os dois aqui, um do lado do outro e ambos com força. Então tomem cuidado com essa movimentação aqui, tá? Porque a princípio ele chegou no primeiro alvo ali embaixo, né? Aqui, ó, fez o sweep. Claro, tem alvo para baixo ainda, tem, mas percebam que agora estão começando a surgir candles de força compradora. Então, eu ficaria esperto para vender aqui, porque você já está num fundão extremo, tá? Se você não está a fim de comprar ou não está se sentindo confortável, o euro, ele é demorado mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A região mais interessante para vocês pensarem por uma venda nele é lá em cima. Porque é aqui que eu tenho dinheiro, ó. Nessa consolidação aqui que depois eu tive esse movimento brusco. Então, é aqui que o preço pode ir buscar liquidez, tá? E para a gente finalizar o ouro, vamos lá, deixa eu só tirar os sessions aqui para não pintar demais. De novo, ó, o ouro segue quebrando estruturas, né? Aqui no gráfico de 1 hora eu tenho essa região aqui. Então, é aqui que a gente vai estar analisando. Tira essa daqui porque aqui nós tivemos um sweep. E aí, assim, ó, o que eu vou prestar atenção? Nessa região como um todo, tá? Se por um acaso o preço vir direto aqui, é porque ele vai testar essa zona aqui onde está o stop de todo mundo, desse monte de topo aqui, tá? Então, fiquem atentos nessa movimentação do ouro. Agora, ele está querendo fazer um movimento de pullback, né? Ó. Perdeu a estrutura, deu um pullbackzinho e está querendo romper o topo aqui,
tá? Fiquem atentos aí nessa movimentação. Tá chegando no limite do order do Fair Value Gap aqui, ó, tá vendo? Esse indicador é legal, esse Lux Algo aqui, Rebalance Toolkit, porque ele vai mitigando e vai deixando só a zona que está sem mitigar, então você consegue acompanhar como é que tá. Mas eu ficaria mais esperto com essa região aqui no ouro, beleza? Então era isso, galerinha, mais uma vez, valeu, eu espero que vocês tenham gostado, tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã, até o próximo vídeo e até o nosso vídeo amanhã do teste da mesa para a gente ver como é que vai ser.